Neste episódio, a conversa é com um dos políticos mais experientes que eu conheço. Já ocupou quase todos os cargos públicos e, mais recentemente, comandou a segurança pública do Estado. Além de ser vice-governador do Amazonas, hoje dedica sua vida a discutir soluções para acabar com o crime organizado. Eu estou falando de Bosco Saraiva. O assunto segurança pública acaba voltando toda vez para a pauta dessas discussões de eleição. Por que ele continua sendo um assunto recorrente na sua opinião? Muito mais atualmente por conta da condição de insegurança do Brasil. O Brasil vive do Oiapoque ao Chuí uma situação de insegurança similar. O país demorou a cuidar nesse aspecto e depreciou-se muito as condições sociais do Brasil como um todo, neste extrato da sociedade que precisa da mão do governo. Os investimentos esportivos, sociais e culturais para a primeira idade, para a segunda idade, ali para a mocidade. Isso está absolutamente desprezado no Brasil. O índice de desemprego elevado durante um período muito longo no Brasil inteiro, a taxa de desemprego altíssima, contribui exatamente com a formatação deste nicho de pessoas sem nenhum remorso, que entram para o crime com uma facilidade enorme. Por outro lado, o Brasil descuidou-se das suas fronteiras, descuidou-se da guarda dos principais pontos de entrada no país de drogas e armas. Isso resume mais ou menos a condição de segurança que a gente tem hoje, que é uma insegurança enorme. As pessoas estão assustadas, quando não apavoradas. Em determinados locais do nosso estado, vamos falar do nosso estado, as pessoas estão muito apavoradas. Agora, Bosco, a gente, é óbvio, né? A gente olha toda essa situação e pensa no seguinte: a solução está onde? Está numa política? Está em você, por exemplo, reestruturar ou dar mais recursos para os estados e municípios tomarem conta disso? Porque hoje, querendo ou não, a segurança acaba ficando muito... Nós precisamos rever alguns pontos que só são resolvidos em Brasília. Daí a minha candidatura. O Estatuto do Desarmamento precisa ser revisto. O bandido vai no pequeno comércio, no posto de gasolina, na drogaria, na padaria, no supermercado, o bandido vai assaltar, ele tem certeza que lá não tem arma nenhuma, que ninguém está armado, só ele. Então ele está superior, ele está acima da sociedade, porque ele tem convicção. Pode até ter alguém lá armado, um policial, coisa que o valha, que é 1 em 1 milhão de casos. Mas coisa da sorte ali. Ele está saindo, eu vou fazer um corre ali agora, porque eu estou sem nada. De faca ele vai lá e ele é superior a qualquer um, porque ninguém usa arma branca. Então isso é um ponto, isso tem que ser rediscutido, não pode ficar no estágio que está. Segundo, a norma do CNJ da audiência de custódia é um absurdo. As forças policiais, tanto recurso público envolvido, tanto investido para você ir lá, prender o bandido, retirá-lo do seio da sociedade, deixá-lo guardado um pouco para que a sociedade volte a respirar aliviado. A audiência de custódia solta no outro dia, a população vê isso, ele de novo lá no mesmo ponto, vendendo droga. Uma sensação de impunidade. E fica a sensação de impunidade, de revolta, de justiça com as próprias mãos. Olha aqui, isso é um dos pontos que causa a sede de justiça com as próprias mãos. Algumas atrocidades que a gente tem assistido nas redes sociais, com a população absolutamente revoltada, querendo fazer, porque ela sabe que o policial vai prender e que depois o bandido vai estar solto. Isso resulta dessas audiências de custódia. Não tenha dúvida disso. Eu fiquei 8 meses no meio da rua com uma série de policiais magníficos das forças de segurança, da Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas, e eu vivi isso. Eu vivi. Por outro lado, como é que se resolve isso? Com investimento. Ponto. Como é que a Colômbia amenizou a questão da insegurança em Bogotá,
em Cali, ela amenizou com muito investimento. E investimento a partir de um projeto de segurança que inclui projetos arquitetônicos. Se levar o exercício da cidadania efetiva, a criação de espaço de uso comum e a orientação sociocultural e esportiva na periferia da cidade. Eles estão investindo há mais de 20 anos, sem cessar. Investindo. Isso não é uma tarefa de 1 ano, 2 anos. Isso é um plano longo. Nós aqui precisamos imediatamente, sob pena de perdermos o nosso Estado nos próximos 10 anos, nós precisamos investir na cabeceira dos nossos rios. Purus, Solimões, o Rio Negro, Juruá, Madeira. Nós temos que guardar lá em cima, na fronteira. Quando sair da faixa de fronteira, nós precisamos ter nossas bases fluviais fincadas ali, com lanchas blindadas, com equipamentos modernos, divisão inclusive noturna, com aviões blindados para sobrevoar a área e dificultar a entrada da droga no nosso estado. Hoje passa tudo, nós temos 4.000 quilômetros de fronteiras abertas, absolutamente desguarnecidas. E com o desmonte das Farc, todo o armamento das forças revolucionárias colombianas está na mão dos traficantes. Um arsenal que não se consegue medir. Todo tipo de arma, fuzis, metralhadoras, granadas, lança-granadas, que a gente já aprendeu, nós materializamos isso a partir do ano passado. E isso é assustador. Então, aí é que entra a questão da discussão de aonde é melhor estar, né, Bosco? Por exemplo, uma pessoa que tem esse conhecimento tem que estar no local onde vai se discutir isso, né? Onde se efetivamente pode se iniciar uma discussão nesse sentido. Essa minha candidatura a deputado federal, eu acho que ela é, das todas as minhas candidaturas, ela é a que mais não me pertence. Ela saiu do meu controle já faz um tempo. Quando eu vivendo dentro da Secretaria de Segurança, ativamente, eu vi a situação do nosso estado. Nossas escolas estão contaminadas. Vá visitar qualquer escola do nosso estado, você vai ver a presença da droga dentro ou no entorno da escola. Em qualquer uma de qualquer município, capital e interior. Você vai se assustar, vai ficar assustado, vai voltar para casa e vai dizer, meu Deus, o que nos aguarda para o futuro? Então, isso, tanto que eu criei, enquanto secretário, 2 projetos, o projeto João e Maria e o projeto de prevenção contra a violência nas escolas. Imediatamente, com palestras e com acompanhamento, com levantamento de situação de cada uma, porque cada escola tem sua peculiaridade, os bairros, embora pareçam iguais, eles são diferentes. Então, eles têm suas peculiaridades. E a gente começou a fazer isso na época que eu ainda estava na secretaria. Então, é uma série de ações que tem que ser medida. E nós precisamos chamar a atenção do governo federal para o Amazonas. Para o Amazonas. O Amazonas não fabrica nem arma nem droga. Só que toda a droga está passando por aqui. Nós somos o caminho, né? E ela vem devastando. Se ela descer o Solimões, ela vem de Tabatinga, Tonantim, Santo Antônio, ela passa por Benjamin Constant, ela vem embora Jutaí, Maturá, ela vem embora trazendo São Paulo de Olivença, Fonte Boa, vem embora Tefé, e onde ela vai parando, ela vem fazendo estrago. A base Anzol fecharam, né? A base Anzol, por falta de recurso, fechada, nós nos perdemos o controle da última fronteira. Já não tinha muito, né? Já não tinha muito. Lá no Japurá, na Vila Bittencourt, você vê, eu citei aqui o Solimões, que tem vários municípios, tem a presença do amazonense. E no Japurá, que você navega dias num rio ermo, você encontra no Japurá as clareiras e o resto de refeição que são deixadas, que são dos traficantes. E eles vêm para um município desse tamanho, que é Japurá, que é difícil de acesso. Então, nós estamos à mercê. Por outro lado, vamos aqui analisar o Rio Madeira, cheio de ouro. O Rio Madeira é um rio riquíssimo. Não pode garimpar. O caboclo não pode garimpar, é proibido. Durante o defesa ele não pode pescar, é proibido.
Se uma árvore cair, derrubada por um temporal, ele não pode aproveitá-la, ele não pode serrar, ele vai preso. Ele não pode usar uma arma para caçar, porque ele vai preso também. Então ele não pode caçar, não pode pescar, não pode se utilizar da floresta caída e não pode garimpar. Ele pode o quê? Zé, agora você levanta uma coisa que eu acho que Essas questões, que é um para ônus finalizar, é o que a gente tem que discutir lá em Brasília. Não dá para discutir na Assembleia Legislativa, é outro patamar. Então, esta candidatura, a deputado federal que eu enfrento, não me pertence. Ela pertence ao meu Estado, a uma necessidade de se defender estas questões e de cuidar mesmo, diuturnamente, em Brasília, de carregar recursos para esses projetos. E de toda a natureza, projetos, recursos humanos, recursos financeiros, recursos técnicos, tudo que puder vir para que a gente possa montar imediatamente, dentro dos próximos 4 anos, essas bases lá em cima e o investimento aqui na periferia da cidade, nos municípios, em projetos esportivos, sociais e culturais, que sumiram. A bola e a boneca são muito importantes em determinada fase da vida. E é aí que tudo começa. Então é lá em Brasília que está o dinheiro para isso, é isso que a gente pretende buscar. Pois é, aí você falou, só que você tocou uma coisa que eu acho que é um problema, digamos assim, para a nossa região e talvez o Brasil enxergue como uma solução, que é a preservação da Amazônia. Então nós estamos falando de uma perspectiva de meio ambiente e tudo mais, só que isso, a próprio modelo de Zona Franca veio numa tentativa de tentar compensar. Isso. Só que a gente já se passaram anos, décadas, né, e a gente não consegue fazer, por exemplo, o que o Pará fez, né, avançar em outras frentes. Sim. Porque a gente não consegue, você acabou de citar isso, não consegue, o pescador não consegue pescar em determinadas... Como você analisa essa discussão em Brasília? Porque a gente vê que eles não estão muito... Nunca tiveram muito esse olhar de desenvolvimento para a nossa região. Nós estamos há 20 anos, de 82 para cá, 85 para cá, com uma fundamentação sociocomunista, socialista e comunista. O socialismo nos domina desde Itamar, Fernando Henrique, Luiz Inácio. Então a gente veio vindo aqui dentro da mesma base de princípios e de pensamento, de preservação da floresta para os mosquitos e para os jacarés, os rios, os jacarés. E o homem do Amazonas está relegado a segundo plano mesmo, ele está relegado, é mais importante. Eu não quero devastar a floresta, longe de mim, não há necessidade disso, é uma bobagem quem fala isso. Mas nós precisamos pescar, nós precisamos desenvolver este setor no interior do estado. Como é que a gente desenvolve se a gente não pode ter a interligação pelas estradas? Toda esta região sul do Amazonas depende muito da 319. A 319 virou um santuário de macacos, dos símios. Porque teve uma ministra, que é candidata agora, que botou o mundo inteiro contra uma estrada que já funcionava, que estava aberta, por puro capricho, por puro interesse ideológico de ongueiros que dominam boa parte do mundo e do pensamento. São franceses, são dinamarqueses, são alemães, que interferem diretamente na vida do cara que está lá em Humaitá, que está no 180, que está em toda a extensão do Rio Madeira. Então, é isso que nós temos que repensar. Nós não podemos aceitar. Nós somos 8 deputados e precisamos ter a força de 80 deputados. Nós precisamos renovar este sentimento de que a gente está se elegendo para ir para uma guerra. Uma guerra pelo nosso homem. E eu vejo isso muito claramente porque, assim, com respeito a todos os parlamentares que nós já tivemos, mas isso não... Assim, eu já vi muito discurso forte, inclusive no Senado da República, e eu não estou falando só de agora, já vem de um tempo que os nossos senadores são aguerridos, etc. Mas os deputados federais são muito tímidos, na minha opinião. E por quê? Porque tem, talvez pelo número, né? Você falou aí, nós somos 8 apenas, no Senado a coisa é igual. E essa renovação, de repente, ela é necessária, né, Bocha? Claro, olha cá, nós temos, as nossas riquezas estão no interior do estado. Toda a nossa riqueza está no interior do estado. Por que a gente não beneficia
até hoje, no regulamento do beneficiamento do que a gente tem, do Código do Jacaré, o mundo inteiro faz, absolutamente, com preservação e com controle. Por que que a compensações, gente não faz? né? Lógico. Por que que a gente não beneficia o ouro que a gente tem no Jutaí, por exemplo, perdido no Alto Solimões? Tem o ouro, não pode garimpar, tem que recolher o ouro, beneficiar lá mesmo, montar lá a fábrica de joias e sair com isso. Por que que isso não pode? Claro que isso pode. Nós estamos atrasadíssimos com relação a isso. E o nosso povo cobra exatamente isso. Nós estamos na miséria no interior do estado, querendo vir para Manaus de qualquer jeito para ter um horizonte, exatamente por causa desse conjunto de regras socialistas e comunistas que nos impõem o isolamento, com este pensamento ideológico das ONGs internacionais que nos dominam. Né? Então eu acho que isso depende muito da decisão de quem vai ser o presidente da República, se nós vamos nos manter em cima da mesma base, gamicista, ou se a gente vai tomar outro rumo. Isso é o povo brasileiro que vai resolver. Uma vez tomado outro rumo, eu acho que haverá um novo olhar para o Amazonas, diferenciado, para a efetiva integração do povo amazonense. Porque a navegação é o que a gente tem. Só que a navegação é muito mais cara do que a locomoção por estrada. Não tem comparação. Eu acho que ninguém é ingênuo, principalmente nesse meio, né, de não compreender que o desenvolvimento econômico de qualquer região depende de infraestrutura, de logística. Exatamente. Né? Quer dizer, não dá para a gente discutir, por exemplo, o desenvolvimento da região amazônica sem passar por uma discussão de que é preciso estrada, ferrovia, alguma coisa nesse sentido. Perfeitamente, é isso. Por exemplo, e a 319, ela é uma estrada estratégica para a ligação do Amazonas com o resto do Brasil. Do Brasil. Veja o sul do Amazonas todo. Nós hoje não podemos acessar Lábrea, Apuí, Canutama, Humaitá, Manicoré, porque nós não temos a estrada. Então nós vivemos em ilhas de Manaus, ilhas do sul do Amazonas, ilhas do Alto Solimões, são ilhas que a gente não conhece, o povo amazonense não conhece o seu estado, exatamente por conta de teimosias de não amazonenses. Teimosias de não amazonenses. Então isso precisa ser dito e discutido com toda a força da alma. Isso precisa sair da alma, entendeu? Eu acho que a política precisa ser exercida com esse desejo efetivo de mudança e evolução permanente. Sabe? Esse sentimento precisa ser colocado no Congresso Nacional, precisa ser posto no Congresso Nacional. Atenção, aqui está, nós prendemos durante o ano 30 toneladas de droga, passaram 300 mil toneladas, porque quem sabe mensurar quanto que a gente prendeu de droga? Ninguém sabe. O que se prende é nada diante do que atravessa e que faz um pit stop em Manaus e segue para Belém, de Belém para todo o Nordeste e do Nordeste para a Europa. A droga tem um valor agregado enorme. Ela chega na Europa dando lucro. E olha, ela sai do meio da floresta colombiana ou peruana. Atravessa o Amazonas, vai para o Pará, do Pará para o Nordeste, do Nordeste para a Europa, atravessa nos cargueiros e chega lá no Velho Mundo ainda dando lucro. Como é que se vai lutar contra um sistema desse super organizado? Não, e o Estado, o Amazonas em si, não teria condições, né, Bosco, de sozinho empreender uma infraestrutura dessa, né? Ou o Brasil... O Brasil ajuda o Amazonas a conter a entrada da droga, ou nós continuaremos sendo o corredor para que o Brasil receba toda a droga e haja uma devastação. Há uma devastação no todo o Nordeste. Todo o Nordeste. Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Pode ver as estatísticas e veja o que está acontecendo lá, se não é similar ao que acontece no interior do estado do Amazonas e na cidade de Manaus. É similar. O modus operandi é o mesmo, porque essa droga que está entrando por aqui está passeando por esse setor. E as armas que estão entrando, param aqui também, boa parte delas para servir as quadrilhas e ao crime organizado do Nordeste brasileiro. Então, o Brasil precisa se acordar para isso. Alguém precisa
gritar efetivamente por isso. Você acha que esse momento que o Brasil está passando é favorável para essa discussão? Eu acho que é necessário. É necessário. Eu digo, mas existe ouvidos para ouvir? Tem. O Brasil despertou no ano passado com a fundação do Ministério da Segurança. A fundação do Ministério Foi o primeiro da Segurança, alerta, né? Pois olha, não dá mais. Eu tive a oportunidade de conversar com o ministro Júlio, na época que eu era secretário, ele me disse, Bosquinho, este ano ainda vão entrar 5 milhões de jovens no crime, 5 milhões de jovens brasileiros. Isso é assustador. Tem que ser assustador. É se você né? não se assustar com uma coisa dessa, você não serve para estar no serviço público com olhar para essa área. Entende? Eu acabei como vice-governador atendendo ao convite do Amazonino e indo parar na Secretaria de Segurança. E o que eu vi lá me fez tomar a decisão de disputar uma eleição para deputado federal com o intuito de ir para Brasília cuidar da segurança do meu povo. Dedicar-me 4 anos para ajudar a carregar recursos para que a dona de casa possa voltar a ir na pracinha no final da tarde, na boca da noite, possa levar o filho com tranquilidade na escola, possa ir na drogaria, por uma necessidade de noite, com uma certa tranquilidade. E passa pelos recursos que estão presos nos ministérios lá no governo federal. Agora, você falou uma coisa que me chamou a atenção, dessa sua passagem pelo governo. Você é uma pessoa que politicamente é muito experiente, você foi vereador, enfim, secretários, enfim, politicamente tem uma experiência muito vasta. Mas o que eu sinto é que essa experiência na Secretaria de Segurança mudou um pouco a forma de você ver a política. Olha, cara, o tempo é outro. O tempo é outro, não é? A gente há pouco tempo ia na rua com tranquilidade, passeava às madrugadas nas luzes alquebradas do Morro da Liberdade. Meus poemas retratam isso, madrugada dentro. No final dos anos 80, um amigo meu me disse, meu primo, você não sabe o que está acontecendo aqui. E quando dá 11 horas tem umas brigas de galera aqui, que os moleques de teçado na mão, e tá falando, eu não acredito nisso. Tem um negócio doido acontecendo aqui, que era famigerado das galeras. No final dos anos 80, reparei. E então eu vim para cá para assistir. Eu ia para lá, comecei a ver aquilo, me preocupei. Os anos 90, isso foi um movimento muito forte na periferia de Manaus. E depois foi um pouco contido, mas aquilo evoluiu para essas organizações criminosas que estão aí. E ali já dava mostra de que alguma coisa precisava ser feita. Estava acontecendo alguma coisa. Então o tempo mudou. E agora, com a ida para a gestão deste setor, né, botar um colete e junto com os policiais civis e militares, pelas madrugadas, patrulhar, olhar o que estava acontecendo, perceber. Cada patrulha era um susto no início. Depois a conclusão de que nós vivemos um tempo absolutamente perigoso. E no dia seguinte eu ia no Amazonino e dizia para ele, olha, nós estamos com problemas seríssimos. Assim, quando eu descobri a situação das escolas, eu fiquei apavorado no primeiro dia. Nossa, a glamorização do crime dentro das nossas escolas, determinadas escolas. A história da tornozeleira ser um artigo de desejo, né? E aí você chegava com... Foi quando eu entrei numa escola da periferia, num certo bairro de Manaus, que eu vi as pichações nas paredes com a glamorização de criminosos, a pichação de criminosos. E pichações de algum estudante que se auto-intitulou em determinado Código do Processo Penal, que eu fiquei assustado. E foi ali que acendeu a minha luz vermelha para que eu trabalhasse muito para ajudar em alguma coisa nesse setor da segurança pública. Foi nesse dia, era uma tarde, que eu disse, eu tenho que tomar uma decisão, porque tem uma coisa muito séria acontecendo. E se a gente perder as escolas, a gente perde a segunda matriz da sociedade. Porque a família foi muito machucada nesses anos do comunismo no Brasil. Muito maltratada. Houve uma história de botar... Os valores familiares foram
muito machucados pela mídia geral que está aí, especialmente minisséries, novelas, que machucaram muito nossos símbolos religiosos, nossa família. Então, se você bate na família, na escola e na religião, você está praticando Hockenheim lá, a escola de Frankfurt, ensinada há tanto tempo, uma porcaria. Uma porcaria que começou a perceber que o Brasil está admitindo aquilo, uma porcaria alemã exportada para o mundo, que o Brasil estava recebendo isso. Então, qual é o sentido disso? Fortalecimento do Estado, a implantação do Estado totalitário, pela tal revolução cultural, eu digo, pá, não, tem que fazer alguma coisa pela restauração da escola. A escola precisa ser preservada. Então, ali eu comecei a tomar a decisão de enfrentar esse desafio de a Câmara Federal lutar pelo nosso Estado. Poxa, quero te agradecer, desejar sorte aí para essa caminhada. Obrigado. E desejo sucesso aí nessa eleição. Obrigado. Se você curtiu a conversa política de hoje, dá uma conferida nos outros episódios no canal BAN no YouTube ou na página do site O Poder e do site Imediato no Facebook. Toda segunda-feira à noite tem novidade.